E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Andrei. E eu sou o Vini. E você está no Meta Studios. Bem-vindos. E hoje nós viemos falar sobre a melhor amiga do produtor audiovisual. Sim. As câmeras. Elas mesmas. Como é que um instrumento, um objeto, poderia ser capaz de guardar, encapsular um momento da história, um momento do tempo, pegar uma parte do tempo assim e guardar para sempre? Como que surgiu isso? Como que essa ideia inimaginável se tornou realidade? Isso é uma pergunta que será respondida daqui a pouco. Fiquem no vídeo. Não é segredo para ninguém que as câmeras são uma parte fundamental em uma produção audiovisual. Sim, corretamente. E desde que a função delas era apenas tirar foto, elas já passaram desde registrar a imagem em uma placa de estanho até registrar ela digitalmente em um cartão de memória. Mas espera, placa de estanho? Da onde isso surgiu? Calma, não dá spoiler pra eles ainda não. Pera, a gente já vai chegar lá. O termo câmera vem da palavra caixa ou quarto. Inclusive, o nome câmera poderia ser mudado para o nome caixa com tranquilidade. Você poderia falar, pô, vou gravar um vídeo aqui na minha caixa fotográfica, que o sentido da palavra é ser o mesmo. E outra informação também, vale lembrar que o termo fotografia foi originado por um brasileiro. Acertou. A etimologia da palavra vem de foto, que em grego significa luz, e de grafos, que significa, também em grego, significa registro. Então, fotografia, junta as partes do quebra-cabeça, registro de luz. E o nome do cidadão que criou esse termo, que inclusive era um imigrante francês, porém era brasileiro, tá? Essa honra é nossa, pessoal, dos brazuca. Mas o nome do cara era Antoine Hercule Florence. Desculpa aí, pessoal, não fiz Duolingo, foi mal. Mas enfim, vamos voltar lá. Como que foram os primeiros protótipos do que a gente entende como câmera e quais são as bases para isso, né, as bases da ótica que são aplicadas até hoje? A palavra é com você. Primeiras câmeras. O primeiro protótipo de câmera foi criado no início do século XI por Alhazen, um físico pioneiro no estudo da óptica. Com a sua criação chamada câmara obscura, ele estabeleceu princípios que são usados até hoje como base para a fotografia. O experimento de Alhazen, chamado câmara obscura, consistia naquilo que a gente já viu provavelmente nas aulas de física do colégio, que era uma parede que tinha um buraco pequeno nela, e nesse buraco passavam os raios de luz, Os raios de luz vinham assim, lembra da imagem da árvore? Tinha uma imagem da árvore, os raios de luz passavam pelo buraco e a imagem ficava de ponta cabeça no lado da câmera obscura. Era basicamente isso. Com isso ele descobriu uns conceitos fundamentais da física, da ótica, que são usados até hoje, como o André disse, são usados até hoje como base para fotografia, para registrar uma imagem. Agora essa parte é legal. A primeira foto da história foi tirada em maio de 1826 por Joseph Nicéphore Niepce. Ele fez muitos e muitos experimentos até chegar nesse resultado aí, que vocês estão vendo. Foram experimentos envolvendo produtos químicos e altos conhecimentos de química, que acho que até deixariam o Walter White com inveja. Para obter essa foto, vocês estão vendo na tela, levou 8 horas de exposição aos raios de sol e uma caixa obscura. Teve todo esse trabalho para capturar essa imagem, que seria uma foto tirada da janela do quarto de Niepce. Esse processo foi tão lento que a gente consegue ver que foi possível registrar a luz do sol nos dois lados da foto. Ou seja, foram capturados momentos diferentes do dia, na mesma foto. E logo depois desse experimento bem sucedido, que foi a primeira imagem, a primeira foto tirada na história da humanidade, vieram outros fotógrafos também trabalhar em cima do modelo base que o Niepce tinha desenvolvido, com a placa de estanho e tudo mais. Um deles tem muita relevância no mundo da fotografia. O nome dele era Louis Daguerre. Mas calma, a gente não vai falar muito sobre ele, porque senão esse vídeo ficaria com 1 hora de duração, viraria um documentário. Mas a gente traz esse papo para vídeos posteriores. Enfim, qual foi o próximo grande passo para a evolução das câmeras na fotografia? Diga. Foi uma empresa muito famosa, a Kodak. Em 1888 foi fundada a Kodak, trazendo inovações para a indústria fotográfica. George Eastman, o fundador da marca, foi criador do rolo de filme, e isso permitiu que a fotografia chegasse ao grande público como um produto que foi sendo criada em larga escala. Sua câmera, a famosa câmera Kodak, foi adaptada para ser mais compacta e prática de usar, diferente dos trambolhos que tinham antes. Nossa, é mesmo. Você já viu como que era antes para tirar uma foto?
tinha um puta manipulation, você tinha que chegar num profissional, né, num fotógrafo, que não era fácil de achar na época, tinha que ficar 10 minutos ali na frente, parado olhando assim pro horizonte. Além do horizonte existe um lugar. Era tipo, por aí, 10, 15 minutos ali na frente, e o fotógrafo ficava assim, atrás da cortininha. Atrás da cortininha, pegando o registro lá, depois levava para revelar a foto. E com a Kodak, as câmeras conseguiram chegar em vários lugares, inclusive na sua família. Por isso que nós temos álbuns de fotos do casamento da sua mãe, do bar mitzvah do seu avô e esse tipo de coisa. Mas ainda havia um grande passo para ser dado no mundo da fotografia. Qual? As cores. Bom, as fotos antes dos anos de 1900 eram todas em preto e branco. Mas isso mudou quando, adivinha quem? Eles mesmos, os irmãos Lumière. Tudo isso mudou quando eles criaram e patentearam o autocromo, que era um processo de fotografia envolvendo mais uma vez produtos químicos e, acreditem se quiser, grãos de amido de batata. Porém, esse processo era muito caro na época e não se tornou de uso comercial. Um tempo depois, na década de 30, a Kodak mais uma vez inovou, trazendo agora um dispositivo que tornava possível tirar fotos coloridas com as câmeras da marca. Na mesma época também surgiu o Agfa Color New, que também era um dispositivo similar ao da Kodak e foi criado na Alemanha pela empresa Agfa. Porém, as fotos coloridas começaram a se popularizar mesmo só depois da década de 70, quando a tecnologia estava mais avançada e, consequentemente, mais barata, mais acessível. E isso deu autonomia para as pessoas tirarem as próprias fotos coloridas. Agradeço a Kodak se vocês conseguem usar os filtros do Instagram. Obrigado, muito obrigado. As fotos digitais. Criadas na década de 1970 por Steve Sasson, a câmera tinha aproximadamente 4 kg e era bem limitada na captação de imagens, mas foi a precursora do que nós temos hoje em dia. Vale lembrar que a primeira foto digital foi tirada em 1957 por um cara chamado Russell Kirsch, a partir de um processo de scanner. A foto é essa que vocês estão vendo. E esse bebê era o filho dele. E por fim, no ano de 2000, surgiu o primeiro celular com câmera integrada. E seu nome é JSH-04. Esse foi um grande marco para a história da fotografia. E com todo esse trabalho e evolução, chegamos aos nossos resultados atuais. E agora, qual será o próximo passo das fotografias? Hologramas? Talvez. Ou então, sei lá, as fotos vão ser portais, você vai poder entrar numa fotografia tipo Jumper, tá ligado? Não duvido de mais nada. Quem diria que a gente ia conseguir? Vocês aí estariam vendo a gente através deste aparelho chamado câmera Sony Alpha 4 Sigma. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado, vocês tenham aprendido alguma coisa. Nós somos muito gratos a todos eles, Aliasem, Niepce, Luiz da Guerra, o Kodak, Jonas Brothers, o Justin Bieber. Somos gratos a todos eles, porque se não fosse por eles, por todo o perrengue que eles passaram para descobrir esse modelo, a gente não estaria aqui conversando com vocês, ó, tendo essa comunicação, esse papo tão legal. Mas enfim, esse foi o vídeo. Deixem aqui nos comentários mais sugestões de vídeos técnicos, informativos que vocês queiram saber do mundo audiovisual. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Falou!